Olá! Sejam bem-vindos a mais um podcast Por Trás da Influência. Eu sou a Maria Petri. E eu sou o Jonathan Teixeira. E esse é o podcast que a gente compartilha com vocês tudo o que acontece por trás dos influenciadores digitais, nos bastidores dos influenciadores aí por trás da influência. E como eu falei para vocês, eu sou a Maria Petri, eu sou fundadora e CEO da agência The Cultures e eu trabalho com influenciadores digitais, aí sou assessora de influenciadores há 10 anos. O Jonathan é nosso gestor de projetos lá na The Cultures, também trabalhando dentro do universo dos influenciadores, vai fazer 5 anos. Bastante tempo já, né? Sim, seja muito bem-vindo de volta, Obrigado, Jonathan. estamos aí no nosso 65º Quinto episódio de podcast. 65 episódios de muito conteúdo pra vocês. Então, se você tá assistindo pela primeira vez o nosso podcast, tem muita coisa legal aí pra você ver. Hoje é um conteúdo super importante, que gera dúvida em muita gente, mas também tem muita coisa legal aí se você quiser acompanhar. Então já aproveita e se inscreve aí no canal, nos segue aí no Spotify se você estiver ouvindo no Spotify. É isso aí. Beleza? E o que a gente vai conversar hoje, Cara, John? hoje o tema é muito legal, porque todos são muito legais, só que hoje eu achei muito interessante, porque até antes da gente entrar aqui agora ao vivo, né, entrar aqui pra gravar, tu fez essa pergunta pra mim, eu não soube responder, porque realmente é uma pergunta meio, às vezes, difícil de responder, né? Mas talvez, ao mesmo tempo que é difícil, ela é fácil, enfim. Exato. Qual que é a diferença entre assessoria de influenciadores, a pessoa ser assessora de influenciadores, e ser uma agência que assessora influenciadores? Olha Existe só. diferença? Não existe? É a mesma coisa? Não é? O que uma faz, o que a outra faz? Essa é a pergunta. Qual que é a diferença entre uma e outra? Boa, bora conversar sobre isso. Olha que interessante, né? Esses dias aí eu tava fazendo uma live e eu tava dizendo na live o quão difícil é encontrar assessoria. Muitos influenciadores precisando de assessoria. O quanto é difícil, quantos influenciadores não conseguem. E o quanto faltam profissionais no mercado mesmo, né? 3 anos atrás, quando eu comecei a criar conteúdo, era um cenário onde não existia quase ninguém. Hoje, ainda tem pouca gente, muito pouco, sabe? Comparado ao número de influenciadores que precisa desse trabalho, né? E daí alguém comentou assim na live, mas Maria, tem as agências, né? As agências conseguem atender muitos influenciadores. Uhum. É verdade, as agências conseguem assessorar mais do que o assessor. Daí a gente já vai entrar um pouco nessa diferença. Mas ao mesmo tempo, olha, por exemplo, né? Que exemplo que eu dei pra ela na live? A maior agência de assessoria de influenciadores que a gente tem no Brasil é a Mind8. Sim. A Mind não é só uma assessoria de influenciadores, é uma assessoria de artistas também. Mas ela tem ali 200, 250 artistas e influenciadores. Talvez nem isso tudo. Não sei se ela tem tudo isso de influenciador, sabe? Não sei, mas Não sei. deve chegar perto, viu? Deve chegar perto de uns 200, 250. Aham. Mas é a maior agência do Brasil que atende 250, vamos dizer. A gente tem 10 milhões de influenciadores. A maior do Brasil só consegue atender 250. Só parar pra pensar na proporção de quantidade de influenciadores que a gente tem, é pouco. Sim. Sobra muito. Mesmo as Uhum. grandes agências Uhum. não conseguem atender tanto. É, Mas, e ainda que a maioria desses 10 milhões são micro-influenciadores, né? total, que uma Não- Mind8, que uma agência não vai olhar não, eles tanto, não né? pegam, eles pegam uma pessoa um pouquinho maior, então Exatamente. bastante oportunidade. Até as outras agências, mesmo não tão gigantescas quanto a Mind, não pegam tanto micro-influenciadores, né? Então eles estão Aham. muito... Tem muita necessidade, muita demanda desse tipo de perfil. Então, disse isso porque... só expliquei esse exemplo para começar a introduzir esse assunto da diferença dos dois. Então, o que existe no mercado? Existem os assessores e existem as agências de assessoria. E existem outras agências também, né? Pode então dizer que o assessor é a pessoa física e a agência é a pessoa jurídica? Ou não? Eu não posso dizer isso porque ambos têm que ser pessoa jurídica, né? Aham. Se a gente for pegar ao pé da letra, ambos precisam ser pessoa jurídica. O assessor autônomo, então vamos lá, né? Qual que é a diferença do assessor e da agência? Basicamente, a única coisa que difere os dois é como aquele profissional se apresenta para o mercado. Então, por exemplo, vamos supor que o John está começando agora a assessorar. Ele pode já começar com o Instagram de agência, já pode começar com perfil, com marca, com logo, com site, falando que ele é da agência tal, que ele é dono da agência tal, e ele vai começar a assessorar influenciadores digitais como agência de assessoria. Ou ele pode entrar no mercado como Jonathan Teixeira, não como The Cultures, vamos supor, né? Ele vai entrar como Jonathan Teixeira. E o Jonathan Teixeira não vai ter perfil no Instagram profissional, não vai ter site, vai tratar tudo no bastidor e vai fazer algo muito mais
só ele, indivíduo, atendendo, né? Tu acha que o influenciador, quando ele for escolher alguém pra assessorar ele, tu acha que alguém sendo agência ou alguém sendo somente assessoria vai fazer diferença na hora dele escolher? Olha, acho que a gente pode dar essa resposta daqui a pouquinho. Deixa o pessoal ficar com essa Tá, coisa na cabeça, porque essa tá. parte é muito importante do nosso podcast. Faz diferença pra você conseguir um bom influenciador, ser agência ou ser assessor autônomo? Não, vamos responder Tá, já então já. tá. Fique até o Vamos deixar, final. vamos Fique até o deixar final. isso. Aham. Só porque eu quero deixar mais claro essa história da agência, da Uhum. diferenciação. E depois a gente entra em todas as diferenças Tá. práticas do que é. Do que você no dia a dia, como assessor, futuro assessor de influenciador, vai viver. Se for agência ou se for Tá. assessor Então autônomo. vamos lá. Então o que que é um assessor? Defina um assessor pra mim. Boa. O assessor, ele é o profissional que de forma autônoma, ou seja, ele é um profissional autônomo, normalmente ele vai ser uma MEI, ou seja, ele vai ser uma empresa, ele vai ser PJ, né? Uhum. Então, vai ser uma pessoa jurídica, a gente não poderia diferenciar, como a gente comentou no começo do episódio, né? A gente não poderia diferenciar assim por uma questão de nomenclatura correta do mercado. Mas na prática, normalmente o assessor, ele é sozinho mesmo, ele não tem uma equipe, ele não tem colaboradores, ele trabalha sozinho, prestando aquele serviço para o influenciador. Para 1, 2 ou 10, depende do assessor, às vezes, de forma autônoma, ele consegue fazer tudo isso, né? Atender todos esses influenciadores. O que que ele faz? Ele atende os influenciadores igual as agências atendem. Só que a gente tem, né, o assessor autônomo, ele tem eu costumo dizer que ele tem um diferencial competitivo, que é um pouco dessa tua pergunta, né? Ele tem um diferencial competitivo quanto aos influenciadores, por uma série de questões, principalmente porque ele consegue fazer um trabalho mais personalizado. Então, qual que é a diferença? O assessor autônomo, ele consegue dar mais atenção, fazer um trabalho mais personalizado, tá mais atento, tá mais junto, tá mais perto fisicamente, até às vezes ele tem mais disponibilidade para se locomover até uma presença de um job, até uma viagem. Se é uma agência, muitas vezes a agência tem muita demanda e não vai conseguir fazer esse trabalho tão personalizado. Errado? Não, é uma escolha de negócio. É o business de cada um, é o negócio que cada um decidiu escolher. Então, o assessor autônomo, ele é responsável por fechar os publis do influenciador, por fazer relacionamento com as marcas, por ajudar o influenciador a emitir as notas, a organizar aquela parte financeira do recebimento, cobranças, contratos, tudo que a agência também é responsável. Então, qual é a diferença? A única diferença é que a agência normalmente tem colaboradores, tem um posicionamento na internet, tem site, tem rede social, tem ali. É uma outra estrutura só. Tem uma então. outra estrutura, exatamente, mas prestam o mesmo serviço. E às vezes até alguns alunos, a gente vai falar de alguns alunos aqui ainda, decidem desde o começo, mesmo sendo urgência, que a gente brinca, né? Começam já se posicionando como agência. Querem ter o site, querem ter as suas redes sociais ativas, querem ter uma marca, querem ter ali o seu casting de influenciadores assessorados personalizado com a sua marca, quer ter o e-mail do influenciador, né? Tá lá no e-mail da bio, com o nome da fulana de agência. tal, @agência tal, pra poder ter mais visibilidade e tudo mais. Então, na prática, é a mesma coisa. Na prática é a mesma coisa. Só que uns conseguem algumas coisas mais do que os outros. As agências, às vezes, conseguem algumas coisas mais do que os Tá. assessores e vice-versa. E toda a gente. É que assim, tu sempre fala, né, aqui nos podcasts, no teu curso, que quem é assessor tem que cuidar. Dar prioridade a cuidar da parte comercial. E Isso, não na total. criação de conteúdo, né? Então a assessoria é essa, para cuidar do comercial, da venda, dos projetos e tal, do influenciador. Perfeito. E não da criação do conteúdo. Quando se trata de agência, já muda isso ou não? A agência também tem que cuidar somente do comercial, ou ela pode cuidar de outras, da carreira do influenciador, do conteúdo do influenciador, ou funciona da mesma maneira que o assessor? Tem algumas agências que querem prestar outros serviços. Elas querem lá prestar o serviço de social media, querem auxiliar o influenciador em outras searas, em assessoria de imprensa e tudo mais. É uma escolha. A agência pode, assim como o assessor também pode. Mas não é o que eu, Maria, oriento que as pessoas façam. Né? Eu, Maria, oriento principalmente, quem tá começando no seu primeiro, segundo ano de assessoria de influenciadores, só focar no comercial. Só prestar esse serviço. Eu sempre tive muito esse perfil, tu sabe disso, dentro da empresa. Eu sempre priorizei muito, sempre entendi, na verdade, que era muito estratégico você ser especialista. Se você faz tudo, é que nem numa pizzaria, que também é churrascaria, que também é sushi, que também tem feijoada.
Tu faz tudo, mas tu não faz nada bem. Quando tu tá a fim de comer sushi, tu quer ir no lugar onde tem pizza, sorvete, sushi, churrasco? Não, eu quero comer um sushi bom no lugar de sushi. Que é Quero comer especialista churrasco? Ótimo Eu vou no exemplo. churrasco. Ótimo exemplo. Então, se tu tem uma especialidade, tu fica muito bom na tua especialidade. Então, por isso que eu sempre digo para os assessores e para os donos de agência, os assessores autônomos ou donos de agência, focarem no comercial. Assim, eles vão se tornar muito bons em fechar publicidade e é o que mais dá dinheiro no âmbito do influencer marketing. É inquestionável isso, sabe? Então, por isso que eu, independente do cenário, eu indico isso. Cara, ótimo exemplo e vai dar um ótimo corte agora aí, ó. O pessoal da produção aí dá um ótimo corte já agora. dá só essa explicação, já dá um bom corte. Em breve no Shorts, no Reels, no TikTok, vocês vão ver. Então é isso, né? É bem legal essa tua pergunta. E daí eu queria explicar também pro pessoal um pouquinho sobre agência, né? Agência é algo muito confuso. Então, a gente tá falando, entendemos que o assessor e a agência de assessoria prestam o mesmo serviço. E vamos entender já se a agência de assessoria é melhor ser agência de assessoria ou assessor autônomo, né? Na visão do influenciador, na prática também, né? Enfim. Porque tem muitos pontos, assim, pra gente conversar sobre isso. Tô aqui, a cabeça já tá fritando em várias coisas pra gente conversar. Mas eu queria falar um pouquinho sobre as agências, que todo mundo confunde. Até quem tá assim no mercado fica confuso com relação à quantidade de tipos de agências que tem. Aqui a gente tá falando de agência de assessoria e os assessores autônomos. Mas também temos agências de planejamento, que às vezes chama agência de planejamento, às vezes chama agência de influencer marketing, às vezes chama agência de planejamento estratégico de influencer marketing. Essas agências, elas têm um papel totalmente diferente da assessoria, né? Tu ia comentar alguma coisa? Não, só dizer que não é isso, que a prestação do serviço é diferente, né? Para serviço pro influenciador diferente, exato, diferente do que a gente acabou de explicar, que é a mesma coisa, são os mesmos clientes, né? O cliente do assessor é o influenciador e o cliente da assessoria, da agência de assessoria é o influenciador. Agora, uma agência de planejamento estratégico de influencer marketing ou de planejamento ou de... É tudo a mesma coisa, né? De influencer marketing. O cliente é a marca. Quem contrata esse tipo de agência é a marca. Quem paga esse tipo de agência é a marca. Por quê? Porque a gente está prestando um serviço para a marca. Sim. De planejamento estratégico de influencer marketing. O que é isso, gente? Um bom português, né? Não um português do marqueteiro. É quem cria as campanhas publicitárias com influenciadores digitais para aquela determinada marca que atende. Então, tem muita agência assim no mercado, né? Que cria planejamento para as marcas. Muitas. E tem as agências de publicidade, que são as grandes agências de publicidade tradicionais, que também criam planejamento de influencer marketing. Tem agências digitais que criam planejamento de influencer marketing, que às vezes fazem tráfego pago, social media e criam planejamento de influencer marketing. Então, o nome de agência nada mais é do que... Eu não sei exatamente de onde surgiu. Um tipo de prestação de serviço, na verdade. É um tipo de empresa. É um tipo de empresa que presta um serviço de marketing. Eu não sei de onde veio esse termo e tal. Se alguém souber... Só marketing, porque a agência em si pode ser de qualquer coisa. Agência de turismo. Por que é agência? Por que é agência de turismo, né? Que agencia, né? Agencia a viagem. Agencia a publicidade, agencia os roteiros. Agência... Não sei. Eu não sei porque a palavra é agência. Agência bancária também. Agência bancária. Se alguém souber de onde vem essa palavra agência, deixa nos comentários pra gente. Mas não vem ao caso. O que vem ao caso é que que a prestação de serviço de uma agência dentro do marketing pode ser várias coisas diferentes. E é bom a gente entender que existem esses serviços diferentes para que a gente possa se relacionar com essas agências da melhor forma. Se a gente não sabe que elas existem, ou não sabe que elas são bacanas, para que elas servem, você acaba, às vezes, não usando esse relacionamento da forma mais estratégica. Então, quando você tem um contato, um orçamento, você é assessor, né? Recebe um orçamento de alguma agência, normalmente essa agência está representando a marca ali naquela contratação. E daí, você fala com ela igualzinho você fala com uma marca, manda orçamento e tudo mais. Então, só quis trazer essa diferenciação, porque sim, existem todas essas agências. Então, às vezes, a gente só cita, é agência. Tá, mas agência do quê? É agência de assessoria? É agência de planejamento? Qual que é o cliente dessa agência? Sempre pergunta, quem que é o cliente? É o influenciador ou é a marca? Você vai conseguir começar a diferenciar. Inclusive, a gente tem um episódio que a gente gravou falando só sobre isso, né? Sobre as diferenças de agência. Então, a gente pode até colocar em algum lugar por aqui, ou até nos comentários aqui no... Se eu não me engano, é um episódio que a gente fala como funciona o mercado
Tem alguns episódios sobre agência. Tem um Uhum. que é como funciona o mercado de influencer marketing, que é super importante, que aí a gente fala todo o ecossistema. E tem também um que é não use essa estratégia burra. É alguma coisa assim o Uhum. título. Não Uhum. seja esse assessor burro. Alguma coisa assim. Que usa a estratégia de cortar as agências, né? Lembra que a gente conversou um pouco? Quem sabe a gente pode até atualizar. Faz uns 2 anos, eu acho que a gente gravou esse Aham, aham. podcast. Pode até atualizar, quem sabe um dia desses, pra trazer mais novidades pra vocês. Tá, e me conta, como é que tu começou na época? Ah, ó, que Tu começou como interessante. assessoria ou começou como agência já direto? Eu comecei como agência. Ah, já começou direto como Aham, agência. já comecei como Por agência. quê? Então, quando eu comecei sozinha, eu comecei a assessorar a Tatá e. Na verdade, eu comecei Autônomo. autônoma. Aham. Eu comecei autônoma. É que foi muito no começo que eu já virei a The Coachers, né? Então, eu comecei autônoma, comecei a auxiliar ela em algumas coisas, só ela pontualmente e tal. Quando eu decidi pedir demissão e realmente viver de assessoria, virou a The Coachers, entendeu? Então, antes era mais vamos ver o que vai dar aqui. Aham. Já sabia que ia virar. Já sabia que eu ia ser uma agência. Já sabia que eu ia ser assessora em tempo integral. Eu já tinha esse objetivo. Só que quando isso se concretizou, quando eu pedi demissão e a The Coachers surgiu. Só que a The Coachers surgiu contra as 2 sócias, né? Uhum. Então a gente já não era, Ela não já era existia, na verdade. agência. Já tinha antes de ti, na verdade. Não foi tu que abriu ou Não, não? na Tu verdade, meio que entrou com o bonde O- andando, digamos assim, ou tu criou o bonde? não, a The Coachers, na verdade, as minhas 2 sócias tinham definido o nome e tal. Tipo, elas tinham definido o nome The Ah, Coachers. tá. Elas não Elas não estavam tinham. já Não, elas não. atuando, não Não. tinham atuado ainda. Naquele mês que elas decidiram, vamos fazer uma agência, vamos ser sócias nós duas. E daí, naquele mês, elas decidiram o nome The Coachers, me conheceram e a gente abriu tudo juntas, né? Abriu o CNPJ juntas, já éramos sócias Uhum. igualitárias no CNPJ, né? Então eu já comecei não como urgência. Meio como urgência ali no comecinho, Uhum. né? Mas depois já comecei com 2 sócias, então nós éramos 3, E né, por em quê? atuação. Por que dia que isso começar assim? Na verdade, era uma. Eu já tinha essa intenção, mas era algo. Quando eu entrei pra sociedade, as meninas já tinham decidido que elas iam ter agência. E como nós éramos 3 e nós éramos sócias, pra gente. Na época tinha pouquíssima informação, né? Pra gente era o caminho lógico. A gente tem que ser uma empresa, tem que ter um nome e vamos começar, sabe? Nós éramos 3, não tinha como as 3 representarem uma única coisa. Como que tu vai responder por uma única coisa se tu não tem um nome, sabe? Então, se tu tem sócios, é mais difícil. Era o que unia vocês, na verdade, né? E a gente conseguia dizer, nós somos. Por que a gente trabalha juntos? Porque a gente é a The Coachers. Então fica mais fácil de tu explicar pro mercado, né? Aham. No meu foi mais o acaso que as coisas Aham, foram aham. acontecendo. Tu faria a mesma coisa hoje em dia? Faria. Seguiria esse mesmo caminho? Seguiria, só que eu faria só uma única burrada a menos. Que é, a gente já abriu a nossa empresa como uma ME, não Aham, como uma MEI, aham. né? Então eu deveria ter sido uma MEI no começo. Eu não ia poder ter sócias. Explica só a diferença de MEI pra ME, só pra entender. Então, a MEI, ela paga uma taxa fixa por mês de Baratíssimo, R$60, aham. R$80, não sei exatamente. E não paga imposto, só paga a taxa fixa. O ME, a gente começa a pagar um imposto variável. Então, a partir de 6% de imposto de todas as notas que forem emitidas. Então, nos primeiros meses, a gente não fechou muitos publis para estourar a cota de uma MEI, por exemplo, nos primeiros 6 meses. A gente ficou pagando imposto muito mais do que deveria. E não precisava. Podia ter sido MEI, né? Sim. Até desenquadrar Aham, e aham. corretamente ir para um ME. Mas aí não, já Demorou- queria ser E grandona. demorou quanto tempo até começar a realmente valer a pena? A gente, cara, foi Tu muito lembra? rápido, assim, foi muito rápido. Na minha sensação, assim, foi muito rápido. Mas eu lembro que se eu não me engano, outubro de 2016, eu pedi demissão e saí do CLT em junho. Junho, agosto, setembro, outubro. Em 4 meses, demitida, eu ganhei um salário. Demitida, né? Pedido demissão. Uhum. Eu ganhei um salário. Tirei naquele mês como assessora R$5.000. Uhum. Tava rica. Tipo, pra mim era milionária. Falei, não, deu certo. Agora, meu Deus, o céu é o limite, tô milionária. Aham. Por quê? Porque a minha chefe ganhava 5.000. E em 4 meses eu pedi demissão e eu tava ganhando a mesma coisa que a minha chefe. E pra mim era o ápice, né? Era tipo, cara, se eu virar a minha chefe na RBS na época, era o máximo que eu poderia fazer, assim. E mais longe do que aquilo na minha vida. Olha que loucura. Dentro da RBS era muito difícil. E qual a garantia que tu tinha que no próximo mês tu ia ganhar o mesmo em 5.000? Nenhuma.
Nenhuma. Mas Mas eu só... pessoal, se eu já cheguei até aqui, então pra chegar Exato. mês que vem de novo, Se eu mais fiz uma fácil, eu vez, já sei o caminho. Exato, eu fiz uma vez, eu consigo fazer 2. Eu não tinha nenhuma garantia, porque eu não tinha contato de recorrência ainda naquele momento, né? Isso 5 mil só o teu, ou seja, eram 3 sócios, então 5 mil pra cada Em uma. outubro, uma das minhas sócias saiu, desistiu da assessoria. Aham. E daí, final de setembro, uma coisa assim, né? E daí, outubro, o que ficou foi só pra gente. Então, a gente deve ter ganhado, pagou imposto e tal, deve ter ganhado uns 12 mil. E daí, tirou uns 2 mil de imposto, 5 mil, 10 mil, 5 mil pra cada uma. E daí, nesse momento, foi quando eu vi que, cara, as coisas vão dar certo. Ah, vai dar certo isso aqui. Tô rica, sabe? Vai dar bom. E daí, as coisas começaram a acontecer. Daí, 2017, realmente, a gente E estourou. tu acha que é ideal a pessoa ter um sócio hoje em dia? Tá, a pessoa, eu quero ter uma agência, então eu não quero ser assessoria sozinha lá, eu quero ter uma agência, eu quero ir com esse posicionamento. Tu acha que ela dá pra fazer sozinha, começar sozinha, ou tem que ter um sócio, uma estrutura já? O que tu... Não, de forma alguma. Não precisa de sócio. Sócio é legal porque sócios se complementam. Caso, né, esses sócios sejam legais, esse sócio seja legal. Se você conhecer essa pessoa, souber que ele tem uma capacidade de complementar, é muito legal. Porque ninguém é bom em tudo. Então, se tu tem um companheiro ali que vai ser bom nas coisas que tu não é bom, vocês juntos se tornam uma potência muito maior, né? Então, sociedade é uma coisa muito legal e faz muito sentido estrategicamente. Só que só faz sentido se for uma boa sociedade, uma sociedade que realmente vocês se complementam, uma sociedade em que as pessoas se ajudam, em que, de fato, ambos agregam muito ali para aquela empresa, né? Então, não, eu não indico começar com sócio, não. Como assessoria é um trabalho em que tu consegue fazer, assim como eu, né? Comecei a assessorar em janeiro de 2016. Eu fui pedir demissão, fui sair da empresa em maio, julho. Não, maio, junho. De janeiro até lá, eu fiquei fazendo nas minhas horas extras. Fiquei assessorando totalmente nas minhas horas extras. Fim de semana, depois do expediente e tudo mais. Até eu entender que era pra mim, que eu gostava, que era legal, até eu conseguir pedir demissão, até eu conseguir encontrar uma estabilidade financeira, até eu conseguir guardar um dinheiro, até conseguir me organizar, como qualquer pessoa precisa, eu fiz nos horários extras. Então, dá pra fazer isso. Então, o que eu indicaria? Começa nos seus horários extras. Não peça demissão, não começa uma sociedade, não começa... E daí a gente pode já entrar nesse assunto que tu queria saber, né? O que é melhor? O que é melhor? Começar como agência ou começar como autônomo, né? O que eu tô respondendo aqui, nesse momento, é... Para começar, para dar os primeiros passos, você... Na minha experiência e da experiência dos meus alunos, pelo que eu vejo que eles aplicam, é muito melhor você começar devagarzinho. Pezinho no chão. Bota um pezinho de cada vez, vai vendo se é pra você. Entra pro curso, faz as coisinhas, estuda. Gostei, pá, se joga e vai, sabe? Então é muito tranquilo fazer isso. Não é um mercado que você precisa investir, né, em altas coisas. Na verdade, não precisa investir em nada. É só você começar, estudar, investir em conhecimento. Escolher o influenciador certo também pra ter uma garantia, É isso. né? Que não tem como ter garantia no nosso mercado, mas Não tem tu garantia. tendo um influenciador legal, um influenciador bacana ali, já pelo menos uma garantia que pelo menos alguma coisinha tu Não, vai a fechar, chance né? maior de tu ter, né? Muito mais estratégico. Mas é isso, tu não precisa investir dinheiro, é isso que eu tô dizendo. Não precisa comprar, eu tenho que abrir uma empresa, agora eu preciso de um aluguel de uma sala, eu preciso comprar equipamento, eu preciso comprar câmera, Não, você não precisa comprar nada. Quem tá nos assistindo aí no podcast já tá pronto, porque tem internet, tem acesso a um celular, notebook, tá pronto, né? Já dá pra começar. Então, o risco é pouco. Mas eu quero falar sobre essa... que eu tô animada pra compartilhar isso com o pessoal. Tá. O que é melhor, né? É melhor começar como autônomo ou como agência? Talvez isso surpreenda a resposta, até talvez te surpreenda. Na minha opinião, não só pelo que eu acabei de falar, é melhor começar como autônomo. Sim. Sabe? Na minha opinião, é melhor começar como autônomo. Eu também começaria. Por quê? Porque tu tem que aprender uma nova profissão, tem que aprender a fechar publi, se conectar com o influenciador, tu vai aprender muitas coisas. Se tu colocar mais um peso nas tuas costas de criar uma rede social, de criar uma marca, de criar um site, de alimentar, de criar conteúdo... Mais uma responsabilidade, né? Mais uma responsabilidade, mais uma tarefa pro seu dia a dia. É muita coisa. E não tem necessidade. E daí vem a pergunta que tu me fez. Ah, mas será que o influenciador não vai confiar mais em mim se eu for agência? Cara, pela minha experiência, a experiência dos meus alunos, não, sabe? Nenhum aluno meu, basicamente, tem dificuldade de encontrar um influenciador pra assessorar, mandando direct pelo próprio Instagram, pelo Instagram pessoal, entendeu? Que poderia ser isso. Ah, mas nossa, é uma pessoa me mandando um Instagram de pessoa física aqui. Não tem problema. Sempre dá certo, sabe? Então,
essa barreira, essa primeira barreira, tipo assim, o influenciador não vai confiar em mim, ele não vai me responder, ele não vai confiar porque ele não vai ver que é uma empresa, ele vai achar uma pessoa. Essa primeira insegurança que os assessores tendem a ter e que é normal, não acontece, sabe? De fato, na prática, né? Antes de começar o curso, eu até não sabia. Pensei, eu sempre fui agência. Antes de começar a dar aula, pensei, talvez realmente precise ser como agência. Não, Mas tu não acha que fica algo mais profissional? E daí a gente Por exemplo, entra num ponto. Tipo, tem um @gmail no teu e-mail, um @thecoachers, Claro que fica mais fica mais profissional e passa uma imagem até Passa pras marcas. Passa mais credibilidade, passa uma imagem maior, dá uma engrandecida. Só que o ponto não é esse. O ponto é, o que eu digo é um caminho natural. Todo assessor autônomo que quer crescer, ele vai uma hora ou outra, não vai ter como fugir, se tornar agência de assessoria. Então não é que uma coisa compete com a outra. Não, é um caminho natural. O assessor autônomo tem que começar autônomo, na minha opinião e na minha experiência, mas é um caminho natural, ele vai virar uma agência uma hora. Para isso, para poder se conectar com marcas maiores, com influenciadores maiores, para poder alçar voos maiores, para poder ter uma imagem, para poder que a imagem dessa marca atraia mais influenciadores, mais marcas. Sim, é bom, é ótimo. Só que isso não é necessário pra quem tá começando. Entendeu? Tá. E pra ser Eu agência. tô com calor, tem um arzinho. Não tem problema, pode continuar. A gente tá ao vivo com vocês, é normal. Pra ser agência não precisa ter uma equipe. Pode ser urgência também. Pode. Então, na verdade, só muda a nomenclatura. Tu vai continuar fazendo o mesmo serviço que tu já faz, sendo tu sozinho ali, né, cara, na coragem. Só vai mudar a nomenclatura. Qual é a diferença? Então, sabe qual Essa é a minha dúvida. Tipo, pra mim não tem diferença nenhuma. Tem. A diferença é como essa pessoa se posiciona no mercado. Essa é a diferença. Mas tem uma diferença pros influenciadores, assim. Olha só que interessante, né? A gente tá falando até o momento que os influenciadores confiam nos assessores, mesmo eles sendo autônomos, e é verdade, se você tiver uma boa abordagem, não adianta chegar lá. Eu costumo dizer, né? No nosso mercado, é como se você não pode chegar numa entrevista na área da comunicação do marketing. Você não pode chegar numa entrevista de emprego da área da comunicação do marketing de terno. Vai chegar de terno. Só te chamar. Você vai levar pra você. Esse cara é estranho. Que achou que ia ser, sei lá, âncora do jornal. Vai ser super estranho chegar de terno numa agência de publicidade. Eu vou achar, meu Deus. Mas também não pode chegar de biquíni. Chegar de bermuda e chinelo. Então, a sua rede social, como assessor autônomo, não precisa estar de terno. Não precisa ser uma coisa super formal, mas também não pode estar não pode ser aquela coisa assim, só eu na balada, bebedeira e bunda pra cima e tal. Porque vai passar a ser um perfil em que tu vai abordar as marcas. Ou tu fecha o perfil, que não tem problema, ou tu cuida um pouquinho desse perfil, tá? Só pra ficar a dica aí pro pessoal. Ah, tá, daí agora eu tenho um perfil todo virado no capeta lá, e daí eu acho que eu vou conseguir qualquer influenciador. Não, calma, às vezes pode interferir sim, mas é pouco. Seja profissional, né? É pouco a interferência, sabe? Mas daí eu queria compartilhar com vocês o seguinte. Existe uma diferença muito grande na hora de você convencer o influenciador a ser assessorado por um assessor autônomo. Tipo, existe uma diferença muito grande. Tá. Por quê? Porque, por incrível que pareça, tipo, pra quem tá nos ouvindo de não acha normal, os influenciadores têm muito preconceito com a agência. Então, por mais que você pense, eu vou ser agência, porque eu vou ter um branding melhor, eu vou me impor como mais importante, o influenciador, ele não quer muitas vezes. Ele quer um assessor personalizado. Ele não quer uma agência, ele tem medo de agência. Ele acha que a gente Ele não quer dividir a atenção, na verdade. Ele não quer dividir a atenção, ele tem medo de ser passado pra trás, ele tem medo de ser esquecido, ele tem medo de não ser atendido, ele tem medo de ser deixado de lado porque tem vários outros influenciadores melhores e maiores. Mas eu acho que isso vai muito do tamanho do influenciador também. Acho que quanto maior o influenciador, mais ele tem isso. Influenciadores um pouco menores, acho que não. Eles têm. Tu acha? Não, eu tenho certeza. São os alunos que falam. Todos os alunos o influenciador de 50 mil seguidores, de 100 mil seguidores, tá morrendo de medo das agências. Ele quer estar na agência pra ser importante, mas ele não quer ser assessorado exclusivo pela agência. Ele não quer que só a agência cuide dele, entendeu? Porque ele não quer perder oportunidades. Porque ele não quer perder a personalização do trabalho que o assessor dá, que o assessor autônomo dá. E isso já é uma coisa tão forte no nosso mercado que até os pequenos sabem que as agências
Principalmente porque são pequenos e se eles forem para as agências grandes, eles vão ficar escanteados. Eles vão ficar de lado, eles não vão ter o atendimento. Se for um influenciador grande, não vai ficar tão escanteado assim na agência grande, na agência. Eu acho que não é ficar de lado, não é escanteado. Eu acho que talvez o trabalho não seja mais tão focado nele, É o né? que eles acham. Aham. E a O que verdade eles acham, sim. é o que eles acham. Uhum. Mas a verdade é que, sim, muita agência não faz um trabalho legal. Tem muita agência, eu posso citar algumas agências que fazem trabalho legal, mas eu posso citar várias agências que não fazem. Então o ponto é que a imagem das agências, no geral, tá meio queimada para os influenciadores. Então os assessores autônomos, eles acabam ganhando essa vantagem competitiva mesmo, sabe? De dizer, comigo eu vou fazer um trabalho mais personalizado, eu vou conseguir te dar mais atenção, eu vou conseguir estar mais junto com você, eu vou conseguir fazer reuniões com mais recorrência, eu vou conseguir fazer projetos comerciais, prospecções. Aham. Então, toda essa vantagem de relacionamento e proximidade ganha quase qualquer influenciador. Lógico que vai ter um ou outro, não, mas a maioria sim, sabe? A maioria sim. E eu também achava muito isso. Os grandes realmente vão se sentir... eles querem, né, todo um trabalho personalizado, querem ser os bambambãs, talvez. Mas os pequenos também querem. E os pequenos têm ainda mais medo de ficar escanteados nas grandes agências. Pelo que eu sinto, pelos feedbacks que os alunos dão. Se vocês estiverem ouvindo aí, tiverem outra experiência, compartilhem com a gente nos comentários. Interessante, eu não tinha essa visão mesmo. É muito louco, porque a gente não vive no mundo dos micro-influenciadores, né? A gente não tá junto com eles ali. E eu também não tava. Até eu começar a ver, começar a ouvir os feedbacks, começar a... E, cara, é uma super vantagem que os assessores autônomos têm, então é uma vantagem pra quem tá começando. Eu já achava que micro faria questão de estar por questão de ego mesmo, sabe? De ego, pô, tem lá o meu arroba, fulaninho de tal, arroba, agência tal. Olha só, agora eu sou assessorado, eu tenho uma agência, eu sou foda. Sim, sabe? Isso sim é importante pra eles. Principalmente são agências famosas. Ai, agência da Virgínia, agência de não sei quem, agência de famosos, assim. Tem muito isso. Só que ao mesmo tempo, o cara que tá na agência da Virgínia, por exemplo, não tô dizendo se é boa ou ruim, tá, gente? Longe de mim fazer juízo de valor. Mas o influenciador pequeno que tá na agência da Virgínia, por exemplo, ele vai querer também ter um assessor autônomo. Sabe? Ele vai querer ter alguém ali do lado dele pra acompanhar, pra fazer um trabalho maior. Mas sabia que geralmente essa agência maior, tipo a Mind8, por exemplo, é uma agência gigantesca com um monte de influenciadores, mas eles têm núcleos, né? Então tem lá o núcleo de influenciadores de beleza, o núcleo de influenciadores de micro também, de então médios. tem uma... Claro que não é tão personalizado quanto um assessor, né? Mas eles tentam dar uma nichada até no próprio time deles de profissionais para poder cuidar de cada influenciador pra dar conta, né? E isso é uma dica muito legal pra quem quer se tornar agência, pra quem tá no caminho que eu falei tudo isso, mas eu também disse que é um caminho natural, que os autônomos, se quiserem crescer e tudo, vão acabar virando agências. E isso é uma coisa muito importante pro pessoal também, que é... Cara, se tu vai se tornar agência, não perde isso. Não perde essa essência do trabalho personalizado. Contrata gente, cria algum mecanismo interno na sua agência para conseguir atender com personalização. Traz pessoas legais para trabalhar com você que possa atender com qualidade os seus influenciadores. Não quer dizer que você vai virar agência e vai perder a personalização. Quer dizer que existe essa mística, né? Esse achismo aí no mercado de que é assim, mas não precisa ser. A verdade é que não precisa. Tem sim muitas agências legais que fazem um trabalho super personalizado, né? Mas isso é muito legal de vocês prestarem atenção. Muito, muito legal de vocês prestarem atenção pra usar estrategicamente. Tá, já sei que os influenciadores têm um pouquinho dessa dor. De que as agências não têm um trabalho personalizado e tal. Vamos usar então, vamos vender. Mas vamos vender e vamos fazer jus. E vamos fazer um trabalho personalizado mesmo, e vamos atender legal. Tem alguns exemplos de alguns alunos teus, né? Que começaram como agência. Alguns já começaram direto como agência e outros que começaram com assessoria e estão aí até hoje. Muitos escolhem ser agência desde o começo, assim, desde pelo menos... 4, 5 meses já é agência, né? E tem gente que espera 1 ano, 2 anos pra virar agência. Eu acho que assim, a nomenclatura, se é agência ou assessoria, é só um detalhe. Eu acho que a fórmula do sucesso é a tua competência. Total. Né? O trabalho que tu vai fazer. Agora, não adianta de nada ser uma agência mega foda e fazer um trabalho... E ter um super branding, uma rede social foda e não sei o quê. Então, a gente sabe, a gente trabalha com muitos influenciadores e muitas assessorias, a gente sabe que tem assessores que, tá lá, que só assessoram micros ou fazem um trabalho super personalizadozinho, que faz um trabalho muito melhor do que a agência grande, mas muito melhor. Total. Mas muito melhor. Então isso não é definição de sucesso. Exato. A nomenclatura que vai ter. Exato. Isso é uma mensagem muito boa, muito massa. Inclusive é um exemplo legal que eu tenho pra dar, que é da Mari Rente. A Mari, ela... Faz 2 anos que a Mari é assessora. Acho que a Mari ainda não é agência.
Se eu não me engano, há 1 mês e pouco atrás, ela fez um site, um domínio. Uhum. E criou um nome. 2 anos depois. E a Mari é um sucesso total. Tipo, a Mari só não tá assessorando 40 influenciadores porque ela não quer, Uhum. sabe? Não dá conta. Ela não dá conta, ela não quer ser uma agência grande, ela quer trabalhar. Ela não sei nem se ela quer ter colaboradores. Acho que ela quer realmente trabalhar sozinha ali, poder ter mais liberdade, mais flexibilidade na vida dela. Porque de forma autônoma acaba sem ter tantos colaboradores, você acaba tendo mais flexibilidade mesmo, né? Então, a Mari é um sucesso total. Começou do absoluto zero, veio da área do direito, né? Não sei se tu lembra da história dela. Veio da área do direito, começou do total zero, conseguiu o primeiro influenciador assessorado. E desse influenciador assessorado, que na época tinha. Eu falei errado até uns tempos atrás, eu falei que ele tinha 40 mil seguidores quando ela começou. O John, Ele né? tinha menos de 20 mil Caraca. seguidores no Instagram. E o John. E a partir do John, cara, todos os amigos do John queriam ser assessorados pela Mari. Então é isso, como eu comecei falando no podcast, faltam muitos profissionais no mercado. E daí quando chega um profissional que faz um bom trabalho, essa rede se destaca e o boca a boca trabalha para a pessoa. Ela não precisa de uma rede social, de uma marca, de uma agência, de uma coisa bambambam. Ela precisa só fazer bom trabalho com um. Ela precisa ter a oportunidade de fazer um bom trabalho com um. Feito um, aí o boca a boca faz sozinho, né? Então é isso, a Mari tá indo... Fez a primeira viagem internacional dela a trabalho, foi pra Alemanha, ela e o John agora começo do ano. Agora no fim do ano ela vai fazer um mochilão pela Europa. Nunca tinha saído do Brasil atestando a assessora. Primeira vez que saiu foi pra ir Mas o mochilão é por viagem mesmo. Vai ficar trabalhando e mochilando, né? Vai ficar 1 mês, 2 meses na Europa, uma coisa assim. 2 ou 3 meses agora. 3 meses eu acho que ela vai ficar. Agora no fim do ano vai ficar na Europa mochilando, trabalhando por conta. E também nada impede da pessoa ter uma agência e fazer isso também. Não, poder não tem trabalhar, problema. né? Não é porque ter agência que a gente pensa às vezes agência, a pessoa já imagina que é uma estrutura que tem que ter no escritório, tem que ser uma coisa bem fechadinha. Não. Pode ser agência e continuar trabalhando, que a liberdade já tem, trabalhando de casa, em qualquer lugar do mundo. Bem bom tu falar isso. Mas só com a estrutura de agência. Eu dei esse exemplo da Mari porque ela tá muito bem sucedida financeiramente, né? Poder ficar viajando 3 meses, a gente sabe que não é pra qualquer um, em euro. Então, mas isso é bem importante que tu falou. De fato, a Mari não se estabeleceu como agência. Poderia ter se estabelecido e vivido a mesma coisa. Mas ela, mesmo sem ser agência, teve esse sucesso todo. Era mais essa mensagem que eu queria passar, sabe? E daí, por exemplo, a gente tem a Ludmilla. A Ludmilla, ela no mesmo mês que ela se tornou assessora, ela criou a Move Creators, se eu não me engano, a agência dela chama Move Creators. E ela decidiu ser agência, ser a Move Creator, e tem um super sucesso. Tipo, ela era zero da área, ela não conhecia assessoria, ela acompanhava. A história dela é o seguinte: a Lud, ela sempre gostou muito do mundo dos influenciadores, acompanhava todo influenciador, amava influenciador, mas como fã só. E ela ficava muito curiosa, falava, nossa, mas como que funciona por trás dos influenciadores, o que é e tal. Mas ficava por isso. E daí, um dia chegou um anúncio meu pra ela. E daí ela falou, ué, é bem isso que eu tinha curiosidade de saber, como que eram os bastidores e tal, nananã. Entrou pro profissão assessor, decidiu criar, logo de cara, a Move Creator, que é a agência dela, Creators. E em 4 ou 5 meses, como assessora, ela fechou 200 mil reais em publi. Caraca. Mesmo começando do zero. Ela começou assessorando um pet. Era um perfil de cachorro ou de gato, agora eu não me lembro. Mas um perfil de pet. Primeiro contrato dela já foi de 3 meses. Primeiro publi que ela fechou. Desses primeiros 3 meses, virou 6 meses. E esse perfil nunca tinha fechado nenhum publi pago. Tudo permuta. E daí, depois foi crescendo. Então, 200 mil. Imagina, ela pediu 4, 5 meses, tava ganhando 4, 5 mil reais por mês, em média, pensando na comissão, né, que o assessor ganha aí, em média, 20%. Então, teve super sucesso, já como agência, criou rede social, fez todo o site, fez tudo lindo, fez o domínio pros e-mails, e foi isso, sabe? Então, ela optou por esse caminho. Tem um outro amigo, amigo, eu sempre falo. Isaac também, sempre falo amigo, os alunos viram amigos, eu falo amigo. O Isaac também. O Isaac ficou um bom tempo sem ser agência. Se eu não me engano, 1 ano e meio, talvez 2 anos sem ser agência. Fechou contratos de milhares de reais em público, já fechou com grandes marcas, né? Se eu não me engano, no final do ano passado, só em outubro, novembro e dezembro, ele fechou mais de 300 mil em publi. Então, sucesso total e também não tinha agência, né? Então, para fechar... então, a pergunta é, qual que é a diferença entre uma e outra? A gente já falou a diferença. E
beleza, a diferença a gente já sabe de estrutura, Uhum. mas qual que é melhor é indiferente. Depende do que a pessoa quer pra vida dela. O que é melhor é o que tu falou. O que é melhor é fazer um trabalho bem feito. É fazer sempre um trabalho personalizado, com dedicação, prospecção, né? Que é correr atrás das marcas e não ficar só esperando as marcas baterem na porta, criar projeto, ter um bom relacionamento com o influenciador, com as marcas, ou seja, fazer o trabalho de uma assessoria. Seja ela uma agência ou uma pessoa, né? Então, isso é o melhor. Você escolhe se você quer começar como agência, já com toda essa, né, a imagem de agência, branding de agência, ou não, né? Vai ser uma Que escolha é que você vai bacana, fazer. muito legal, mas também se não for, também tá tudo bem. Que é bacana, muito Uhum. legal, mas que talvez possa pesar pra você no começo ali, dentre Uhum. todas as atividades novas que a pessoa vai ter que fazer, né? Uhum. É isso aí. Isso aí. Adorei. Gostei. Adorei, gente. Muito bom esse papo. Adorei passar esse conteúdo pra vocês. Espero que vocês realmente tenham gostado, absorvido. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aí nos comentários que a gente responde todo mundo, tá bom? Isso aí. Valeu, John. Valeu. E a gente se vê no próximo episódio. Até semana que vem. Beijo! Tchau, tchau.